Aconteceu aqui na Associação da Germer um encontro de lideranças PMDBistas do Médio Vale do Itajaí. E a Associação Germer ofereceu aí para os PMDBistas, com a presença dos deputados Aldo Schneider e Peninha, uma carne de ovelha, mas o prato principal da noite de hoje, sem dúvida nenhuma, é o apoio político do PMDB aqui da nossa região a essas duas lideranças políticas, Aldo Schneider e Peninha. E eu converso com uma das grandes lideranças do PMDB aqui da nossa região, o Antônio Jurandir Girardi, que fala desse encontro, um encontro que a gente costuma, eu me lembro na década de 70, início de 80, esses encontros que o PMDB fazia aqui na Associação da Germer e na nossa região. Dá saudade, né? Muitas saudades. Saudades daquelas lideranças do PMDB de Blumenau que têm ressonância sobre todo o Médio Vale do Itajaí, onde se tinha uma ideologia, se tinha princípios, normas e objetivos a serem perseguidos, onde todos se desprendiam de algum fato vantajoso em benefício do partido. E isso o tempo esvaiu e hoje nós não temos mais. Então, muitas saudades do Laerte Ramos Vieira, do Jason Tupi Barreto, do Milton Pompeu da Costa Ribeiro, de lideranças que tinham projeção nacional e que aqui no meio, Vilásio Vieira, saudoso senador da República. Félix Tais, entende? Renato Viana, ainda hoje da Alto dos Reis. E aqui mesmo em Timor, Soto Dominic, do MDB antigo. Depois Alidor Pires, que esteve na reunião. Depois Zingo Germer, depois Valdir Lado e finalmente Oscar Schneider. Mudou bruscamente esse posicionamento, quando nós, naqueles anos, na primeira eleição direta para prefeito da capital, fomos em 20 pessoas com 5 automóveis para que o Edson Andrino ganhasse as eleições em Florianópolis. Os tempos evoluíram muito rapidamente e hoje praticamente não se valoriza mais nada em termos partidários. Hoje fala-se muito na pessoa. Temos mais de 30 partidos políticos no Brasil e, na verdade, zerou-se a ideologia. Agora, o senhor, como uma velha bandeira do PMDB, né, do antigo MDB, hoje PMDB, o senhor está decepcionado com a política? Não é uma decepção, é ficar triste diante de um quadro nacional onde o PMDB é coadjuvante em Brasília, é vice, é coadjuvante em Florianópolis, e se tivesse ganho as eleições em Timbó, teria sido coadjuvante na condição de vice, na pessoa de Davi, do ex-prefeito Lado. Então não é uma decepção, são mudanças que você fica meio atônito, você fica meio acéfalo, você muda, porque ou nós fazemos uma reforma, essa grande pregação, o PMDB, inclusive na pessoa do presidente Oscar, numa das reuniões que nós fomos há um mês atrás, lançou um manifesto para ser difundido em todo o Estado sobre a reforma político-partidária. Ou nós fazemos uma reforma, ou nós vamos realmente nos decepcionar, recolher o time e caminhar pelo acostamento. Essa que é a verdade. É imperioso que se faça isso. Não pode um país democrático a nível do Brasil ter 31 partidos, onde funda-se partidos para negociar espaço no rádio e na televisão. Não pode esse quadro dos mensaleiros deixar perplexa a nação brasileira e estar sujeito a ser aceitos embargos infringentes e termos uma espécie de novo julgamento. Então, as mudanças que nós pregamos são mudanças que todos os partidos pregam. Nós precisamos ter objetivos e ideologia, voltar aos tempos antigos e não servir-se do partido para questões pessoais, que é o que acontece hoje com essas coligações espúrias. Nós temos, vamos citar o caso, nós temos o PT em Brasília com o PMDB. Devia ter uma lei que dissesse, então tem que ser em Florianópolis e Timbó. Aqui nós temos o PT com o PP. E nós corremos o risco de ter uma eleição ano que vem em Florianópolis, onde além do PSDB, do PSD, do PMDB, o Luiz Henrique quer trazer o PP e o PT. Aí, como disse o Grignani, é caixão. Aí não é eleição, né? É fim de rosca. A cada eleição para deputado, enfim, sempre se fala no voto útil. E lideranças do PMDB, aqui da nossa região, vão apoiar para federal o deputado Peninha, para estadual o Schneider. Como é que o senhor vê essa questão que sempre foi ventilada do voto útil? Veja bem, ela é o voto útil e o voto regional. A falta de uma reforma político-partidária leva a isso. Se nós tivéssemos o voto distrital, nós seríamos obrigados a votar uma candidatura daqui.
Como as candidaturas de fora vêm aqui e se ampliam porque elas têm uma estrutura e aí vem a imoralidade, não a ilegalidade, a imoralidade da reeleição, veja para prefeito, você tem que ser muito ruim para não se reeleger prefeito. Entende? Então tem que mudar. Parece que estão fazendo uma reforma em Brasília onde tem que fazer mandatos de 5 anos ou 6 anos, fazer uma eleição só. Mas o fato é que as candidaturas daqui, elas se constrangem, porque elas ficam sem estrutura para sair. O que é a estrutura? É dinheiro, é poder, é andança. Os deputados estão distribuindo verbas e favores e verbas. Eles estão plantando. Os daqui têm que partir do zero. E quando é para sair daqui, e nós já tentamos, os daqui atiram. Diz, não, não deve, vamos apoiar um de fora. Então, ou a região se junta e forma um esforço concentrado, faz um voto distrital sem ter reforma e elege alguém, ou nós vamos ter os deputados de fora, que tudo indica que vai acontecer. Por quê? Porque eles estão trabalhando, tem que ser reconhecido também. A região, se nós passarmos para o futebol, nós não temos mais futebol no Médio Vale do Itajaí. Por quê? Porque não tem mais ninguém que se junta, entende, para formar uma força e ter um time. A mesma coisa está, lamentavelmente, na política. Para encerrar, 2016, eleição para prefeito. Nome de Antônio Jurandir Girardi. Coloca o nome à disposição ou não? Descartado total e de maneira irrevogável, irretratável, irrecusável. Não há condições. Vai dizer por quê? Vou te explicar em poucas palavras. 30 anos atrás, na Germer, aqui mesmo, nas dependências, nós fazíamos futebol, política, empresa. Hoje você faz uma das três. Sabe qual é a prioridade? A empresa. Quando Oscar foi candidato a prefeito, nós tivemos a possibilidade de disputar. Estávamos em franca recuperação. Não tem escolha, não tem segunda opção. Ou é política, ou é futebol, ou é empresa. Optamos pela empresa. Se o candidato a prefeito for do PMDB, Antônio Jurandir Girardi, sobe no palanque? Sempre depende do nome, mas em princípio, sendo do PMDB, sobe, porque nós queremos candidaturas próprias. Nós somos daquele tipo que é melhor disputar e perder do que coligar para não levar. Você ocupar espaço. Não resta a menor dúvida. Mas se for do PMDB, estaremos juntos.